Olá, nesta edição, o Estúdio MP visita Presidente Prudente. Nós iremos conversar com o Dr. Mário Coimbra, que atua nas áreas do patrimônio público, saúde e idoso. Doutor, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Eu gostaria de inicialmente que o senhor comentasse sobre a sua atuação nessa área do patrimônio público. O trabalho que o Ministério Público desempenha em São Paulo tem muita repercussão, mas existe uma atuação forte também no interior, não é verdade, doutor? Sim, a defesa do patrimônio público, ela, com o decorrer dos tempos, passou a ser uma área de vitrine do Ministério Público. A população passa a verificar o que o Ministério Público está fazendo na defesa do patrimônio público, quais são os resultados apresentados, e a população passa a ser também grande colaboradora do Ministério Público nessa área. Em face das repercussões positivas que a própria imprensa, colaborando com a instituição, acaba noticiando, a população então acaba tendo essa confiança de trazer ao Ministério Público notícias de deslizes gravíssimos ou graves, ou mesmo lesivos aparentemente, à Fazenda Pública. Então, assim, nos últimos 10 anos, nós temos a cada ano uma maior cobrança. Isso é lógico que traz um assoberbamento de ações, assoberbamento de investigações, a ponto de filtrarmos aquelas mais importantes, sem desconsiderar as menos graves, evidentemente. Certo. Mas, em compensação, o Ministério Público vem sofisticando também a sua atuação. Então, com perito, para auxiliar os promotores, grupos de promotores que defendem o patrimônio, o Ministério Público montou uma equipe de capacitação especial dos promotores. Isso acaba a permitir uma atuação mais exitosa nessa defesa. Perfeito. É evidente que também aqueles afeiçoados ao patrimônio público sofisticam a sua atividade lesiva. É verdade, é a contrapartida, é verdade. Tá, então, aquela questão de mocinho e bandido é interessante nessa área, porque há quadrilhas especializadas em lesão, há quadrilhas especializadas em fraudar licitação, em que o Ministério Público tem que estar preparado para agir rompendo com essas modulares fraudulentas e provando ao juiz. O grande problema é você trasladar essa prova, levar ao judiciário pela própria sofisticação a cada dia dessa lesão ao patrimônio. Perfeito. Mas, graças a Deus, o Ministério Público vem se sofisticando, vem se aperfeiçoando e a comunidade vem dando essa confiança ao Ministério Público. Evidentemente que o Tribunal de Contas também, nós não podemos desconsiderar a atuação constitucional do Tribunal de Contas. Certo. Mas o que nós verificamos nos últimos anos é que a população, ao invés de esperar o Tribunal de Contas e levar o Tribunal, traz direto ao Ministério Público. Acionar o Ministério Prefere o Ministério Público e às vezes nós temos que começar do nada. Entendi. Da investigação do zero para a sofisticação de uma ação civil, para imputar o ato de improbidade a um gestor ou a terceiros colaboradores do gestor. Perfeito. Eu disse na nossa abertura que o senhor atua também na área de saúde do idoso e esses problemas aí de desvio de recursos públicos acabam impactando justamente nessas outras áreas, não é verdade, doutor? Menos recursos para a saúde e outras áreas. Aquilo que se desvia da gestão pública, que não é pouco, nós poderíamos resolver os problemas sociais do Brasil. Se você captar aí os desvios que foram noticiados da própria Operação Lava Jato, que é um mínimo de um pedaço, que é o mínimo da investigação. É muito dinheiro. Nós podemos ter uma visão de desvio de recursos públicos no Brasil de forma gigante. Isso nós estamos falando de Petrobras, estamos falando de União, mas não devemos desconsiderar a lesão das prefeituras, das câmaras, das empresas públicas, das empresas de economia mista, como temos em Presidente Prudente, em outros territórios. A questão do idoso, nós temos uma preocupação porque o idoso não merece
né, para a visão do gestor, muitas vezes, um investimento de dividendos políticos. Entendi. Você investir no velho, às Não vezes tem você não retorno capta eleitoral. não capta prestígio eleitoral. Entendi. O coitado do idoso é sempre menosprezado. Às vezes na família, né, o nosso cotidiano, muitas vezes são conflitos familiares de menosprezo ao idoso, uso indevido de cartões, né, do idoso. Então a própria família utiliza do cartão do idoso. Sem dúvida. Mas o que ofende, o que nos preocupa mais ainda é o menosprezo do gestor. Então nós temos um Estatuto do Idoso maravilhoso, com direitos fundamentais sociais agigantados. Portanto, se eu olho o Estatuto do Idoso, se eu olho as portarias, se eu olho as políticas públicas inseridas nos planos governamentais, eu vou, só de olhar isso, achar que o Brasil é uma maravilha em termos de política pública do idoso. A grande preocupação é a efetivação dessa política pública que não vem para o território. Então, sempre a escusa é a falta de custeio, quando esse cofre está sendo desviado para fins não republicanos. Entendi. Né? Então, o Ministério Público é um grande instrumento social para que essas políticas públicas se efetivam nessa área do idoso. Portanto, a área de LPI, né, aquilo que a gente chama de antigos asilos, Sim. Então as instituições de longa permanência para idosos deve ter um olhar de respeito a esses direitos dos idosos, sem dúvida, não como um depósito de idosos simplesmente, mas respeitando a sua dignidade, o seu envelhecimento saudável, o respeito à sua convivência, o respeito à sua pessoa, a pessoa do idoso, né? Não como coisa, não como descartável, mas como pessoa. Então, as questões do centro-dia, questão do centro, né, o centro de convivência do idoso, que é outra grande política também vital para o idoso numa comunidade, questão da questão do consumidor, a questão do transporte público, estacionamento. Há uma série de situações em que o idoso é vilipendiado em seus direitos. Mas tivemos avanços significativos no Brasil, mas o Ministério Público tem exercido uma ação exitosa nessa área, não só de cobrança do gestor, para que essas políticas se efetivem, mas também de cobranças, muitas vezes judicializadas, certo, de fustigação ao próprio gestor, que não cumpre o seu papel de protetor, né, ou de gestor do próprio dinheiro que deveria ser direcionado à pessoa do idoso. Outra área também muito próxima, né, a questão da saúde pública. Que é um problema nacional, né, doutor? Também verificamos que o pobre ainda não recebe a devida atenção no SUS. Né? O SUS é para todos, sim, claro, para toda a população, mas a população pobre é a mais vilipendiada, porque a população mais abastada, ela se socorre de planos de saúde, portanto, ela tem a medicina suplementar para protegê-la. O pobre não tem. Então, o que nos preocupa são essas filas intermináveis, porque uma pessoa pobre, às vezes ela fica meses esperando um procedimento SUS, com desenvolvimentos de comorbidades. Então, nós temos agravamentos de saúde. Aquilo que nós temos constitucionalmente imposto ao gestor, né, que o gestor deve agir para evitar desagravos. Então, o SUS tem uma atividade prevencionista para que a população não fique doente, claro, além de deixar a população ficar doente, pela ausência de políticas públicas exitosas, também não consegue desenvolver uma política de resgate à saúde. Então, as doenças se propagam, o resgate à saúde não temos, nós não temos uma política de dignidade do paciente SUS, nós não temos um período razoável. Olha, eu vou te atender daqui 3 meses, fique tranquilo, no máximo daqui 3 meses você vai submeter-se à cirurgia, no máximo daqui 3 meses esse exame seu está pronto, no máximo daqui 3 meses a sua prótese está pronta, para que a população tenha essa esperança que a Constituição nos deu,
Olha, eu vou resolver o problema da saúde pública no Brasil, eu tenho um sistema único em que vai trabalhar municípios, estados e União. Esse depósito compulsório nos fundos de saúde resolverão o problema de saúde e nada disso se efetiva na prática. É verdade. Então, o dinheiro destinado à saúde, se eu coloco R$100 na saúde, muitas vezes esses R$100 não chega à população. Entendi. Certo? Então, medicamentos mal comprados, superfaturamento de serviços, superfaturamento da medicação, medicação desnecessária. Então, infelizmente, nós temos as máfias também na área de direitos humanos, o que é muito mais grave. Quando eu ataco uma merenda escolar, quando eu ataco um setor de saúde, quando eu ataco um setor de moradia, quando eu desvio o setor do idoso, isso é um pecado indesculpável. Sem dúvida. E aí tem que ter o Ministério Público para punir, buscar na justiça a punição desses infratores. Perfeito. Doutor, o Procurador-Geral visita a Presidente Prudente para inaugurar oficialmente a nova sede aqui da promotoria. De que forma que a melhoria da estrutura pode impactar no resultado, no desempenho do trabalho dos promotores aqui na região? A nova sede nos dá uma melhor estrutura, a aglutinação de todos os promotores no mesmo local permite uma ação mais globalizada, uma ação mais conjunta no combate a esses criminosos ou a esses cometedores de ilícitos civis, administrativos. Troca de informações. Então, a troca de informações, a área criminal com a área civil, também a permitir agora a ação do grupo anticorrupção, pelo menos na minha área, com repercussão na área criminal também. Certo. Então, a nova sede nos dá mais conforto, nos dá mais estrutura, a permitir uma ação mais exitosa na sociedade. Portanto, ganha o Ministério Público, ganha a sociedade local, ganha a sociedade nacional. Perfeito. Nós agradecemos muito a sua participação, doutor. Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.